Provérbios 2. Deus me ensina como parar de sofrer por antecipação. Quantas vezes você já sofreu por algo que ainda nem aconteceu? Quantas noites perdeu? Quantas decisões adiou? Quantos dias viveu com o coração apertado por cenários que só existiam na sua mente? O sofrimento por antecipação é silencioso, mas profundo. Ele rouba o agora, invade o corpo, cansa a alma e faz o futuro parecer uma ameaça constante. E quando isso acontece, a vida deixa de ser vivida para ser apenas suportada. Provérbios 2 nos revela um caminho diferente, um caminho onde a sabedoria de Deus não nasce do medo, mas da confiança, onde a ansiedade não governa porque o coração aprende a descansar. Sofrer por antecipação é tentar controlar o amanhã para não sentir dor hoje, mas esse controle cobra um preço alto, a paz. E Deus nunca quis que você vivesse refém do que ainda não chegou. Esta reflexão é para quem vive sempre em alerta, para quem carrega o peso do e se, para quem sente o corpo tenso e a mente acelerada sem conseguir desligar. Aqui não se trata de negar o medo, mas de aprender com a palavra a não permitir que ele domine seus pensamentos, suas emoções e seus dias. Deus oferece sabedoria como abrigo, discernimento como escudo e fé como descanso. Provérbios 2 ensina que a verdadeira proteção não está em prever tudo, mas em ouvir a voz de Deus com atenção. Quando você busca a sabedoria do alto, algo muda por dentro. O futuro deixa de ser um inimigo e passa a ser confiado. A ansiedade perde força quando a confiança ocupa espaço e o coração começa a respirar novamente. Se hoje você sente que sofre demais pelo amanhã, fique aqui. Ao longo desta jornada, você será conduzido a silenciar o medo, acolher a sabedoria de Deus e aprender a viver o presente com mais leveza. Porque quando Deus ensina o coração a confiar, o sofrimento por antecipação não encontra mais lugar para se instalar. Quando o coração vive no amanhã. Você já percebeu como é fácil viver preso ao que ainda nem aconteceu? O coração acelera, os pensamentos fogem do controle e, sem que você perceba, está reagindo a dores que ainda não existem. O sofrimento por antecipação é como uma névoa, encobre o que está diante dos seus olhos e cria uma realidade paralela, onde tudo parece ameaçador. E quando você mergulha nesse futuro imaginário, se distancia do único lugar onde Deus realmente age, o agora. Provérbios 2, 1 e 2 diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. É nesse convite que está o início da libertação. Sofrer por antecipação é viver com os ouvidos atentos às vozes do medo. Mas Deus propõe o contrário, inclinar o coração à sabedoria, fazer silêncio dentro de si para escutar a voz que não gera ansiedade, mas confiança. A ansiedade não começa gritando, ela sussurra, ela planta dúvidas pequenas, mas persistentes. E se não der certo? E se acontecer de novo? E se me machucarem outra vez? E quando você alimenta esses sussurros, eles crescem e se tornam monstros. Mas a sabedoria de Deus é como uma luz que revela a verdade. O amanhã não está nas suas mãos, mas o hoje está. E é no hoje que você pode escolher confiar. Quando sua mente corre para o futuro, seu corpo adoece no presente. E Deus, que é Pai, sabe disso. Por isso, Ele chama você de volta, não com culpa, mas com ternura. Ele sussurra: volta, eu estou aqui. Não é preciso sofrer sozinho pelas incertezas do amanhã, estou no controle. Mas será que você tem parado para ouvir? Neste capítulo, o chamado é simples e profundo. Reconheça que seu coração tem vivido no tempo errado. Enquanto tenta resolver o que ainda não aconteceu, perde o agora, que é exatamente onde Deus quer te encontrar.
O primeiro passo para se libertar do sofrimento por antecipação não é mudar o futuro, mas mudar o foco. Do medo para a fé, da pressa para a presença, do controle para a entrega. E quando você entrega, algo muda. A ansiedade perde a força. A paz começa a se mover por dentro. E pela primeira vez em muito tempo, você respira. Não por alívio momentâneo, mas por uma confiança que começa a nascer no silêncio entre você e Deus. A prisão invisível da expectativa. Há uma prisão que ninguém vê, mas muitos vivem dentro dela, a prisão da expectativa. É nesse lugar silencioso que mora o sofrimento por antecipação. Esperar sempre o pior, calcular todos os riscos, criar cenários inteiros de dor, rejeição ou fracasso. Tudo isso corrói por dentro e transforma cada dia num campo de batalha emocional. Não é o que acontece que mais machuca, mas o que você imagina que pode acontecer. Deus nunca prometeu que você controlaria tudo. Ele prometeu estar com você em tudo. Mas quando o coração está preso na ideia de que precisa prever o futuro para se proteger, o medo se transforma em rotina. E aos poucos, confiar em Deus deixa de ser uma prática viva e se torna apenas uma frase bonita que você repete para si mesmo enquanto continua tentando manter tudo sob controle. Provérbios 2:6 traz um lembrete firme e amoroso. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. É essa sabedoria que livra você da necessidade de prever e do peso de antecipar. Enquanto sua mente tenta resolver o que ainda não chegou, Deus está oferecendo descanso para o agora. Mas é preciso romper essa prisão invisível, a expectativa de que, se você sofrer antes, talvez sofra menos depois. Essa lógica enganosa aprisiona. Você acha que está se preparando, mas está se esgotando. Pensa que está se protegendo, mas está se privando de viver. Quando o foco está no que pode dar errado, você perde a beleza do que já está certo. E ainda que o futuro traga dores, porque sim, ele pode trazer, sofrer por elas antes da hora não as impede. Só as antecipa. E o preço que você paga é viver ansioso hoje, mesmo quando tudo está bem. A sabedoria de Deus é clara. Ele não te convida a imaginar o pior, mas a confiar no melhor, mesmo quando o cenário parece incerto. E confiar não é fechar os olhos para os riscos, mas abrir o coração para a presença. É saber que se o amanhã doer, ele estará lá. Mas hoje, ele já está. E isso basta. A chave para sair dessa prisão não é criar mais estratégias, mas soltar as amarras. Aceitar que você não sabe o que vem, mas sabe quem está com você. E essa presença muda tudo. Ela não elimina o medo, mas transforma a maneira como você o encara. Ela não garante respostas, mas garante consolo. E quando você descansa nesse amor, o sofrimento por antecipação perde o sentido, porque onde há confiança, não há espaço para o desespero. Quando a mente não descansa, o coração adoece. Você já sentiu como se estivesse cansado mesmo antes de o dia começar? Como se houvesse um peso invisível, uma fadiga que nasce ainda antes do primeiro passo? Muitas vezes, essa exaustão não vem do que vivemos, mas do que projetamos. Sofrer por antecipação consome mais energia do que enfrentar a dor real. É uma angústia constante, um ensaio contínuo de tragédias que talvez nunca aconteçam. A mente que não descansa transforma o corpo em território de guerra. Dores no peito, insônia, cansaço extremo, crises de ansiedade, tudo isso pode ser sinal de uma alma tentando se proteger do futuro, mesmo sem viver o presente. Deus não criou você para viver nesse estado permanente de alerta. Ele te fez para habitar o agora, para ser nutrido pela paz que excede o entendimento, mesmo diante das incertezas. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra com ternura. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse convite não é uma ordem rígida, mas um colo. É como se Deus dissesse: descansa em mim. Você não precisa entender tudo para ser guiado com segurança. O coração adoece quando tentamos carregar o amanhã com as forças de hoje. E o pior é que, mesmo sem perceber, vamos empurrando a vida para depois. Deixamos de sorrir porque tememos que a alegria não dure. Deixamos de amar porque antecipamos a dor da perda. Deixamos de tentar porque tememos o fracasso. Vivemos como se o medo fosse mais real que a fé. Mas e se hoje você decidisse confiar? Não com uma confiança cega, mas com uma entrega consciente. Entender que fé não é ausência de medo, mas presença de escolha. Escolher descansar, mesmo quando o pensamento tenta acelerar. Escolher respirar fundo, mesmo quando a ansiedade grita. Escolher ouvir a voz de Deus, que sussurra esperança onde o desespero quer fazer morada. Quando a mente se aquieta, o coração encontra espaço para florescer. Não porque tudo está resolvido, mas porque finalmente você entendeu que não precisa estar. Deus caminha com você nos dias incertos. Ele não promete clareza imediata, mas promete presença constante. E essa presença cura. Talvez você não consiga desligar todos os pensamentos agora, mas pode começar reconhecendo que não está sozinho, que essa batalha invisível dentro de você já é conhecida por Deus. E que Ele não exige perfeição, só abertura. Abertura para ser guiado, amado, restaurado. A ilusão do controle e o convite à rendição. A ansiedade, muitas vezes, nasce da necessidade desesperada de controle. Queremos antecipar o que virá, prever todas as possibilidades, nos proteger de qualquer sofrimento futuro. É como se acreditássemos, no fundo, que sofrer antes fosse uma forma de evitar a dor real, ou pelo menos de se preparar para ela. Mas não é. Sofrer por antecipação não previne o sofrimento. Pelo contrário, o multiplica. A ilusão de que estamos no controle nos aprisiona. Passamos horas tentando calcular cenários, imaginando o que pode dar errado, revisando diálogos que ainda nem aconteceram. E nessa tentativa de domínio, nos afastamos do presente e de Deus. Porque confiar em Deus exige abrir mão do controle. Requer humildade para reconhecer que não sabemos tudo, que não conseguimos tudo e que não precisamos carregar sozinhos o peso da vida. Provérbios 2:6 nos lembra: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É dele que vem o discernimento que buscamos tão desesperadamente em nossos pensamentos ansiosos. É nele que está a fonte da clareza que tanto tentamos fabricar com nossas suposições. A sabedoria não nasce do medo, mas da rendição. Rendição não é desistência, é confiança. É dizer: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas sei que o Senhor está comigo. É parar de lutar contra o que não pode ser previsto e começar a viver o que está aqui, agora, diante dos olhos. É parar de tentar antecipar o movimento de todas as peças e apenas jogar com fé a peça que está em sua mão hoje. O medo tenta nos convencer de que, se não controlarmos, tudo desmorona. Mas a verdade é que muitas das coisas mais belas da vida surgem quando finalmente soltamos, quando abrimos mão de ter todas as respostas e apenas caminhamos com o coração aberto. Deus não nos promete um mapa detalhado, mas uma companhia fiel. O controle que você busca não é segurança, é peso, e esse peso está te cansando, te fazendo adoecer, paralisar, se esconder. Mas há um caminho mais leve, um caminho onde você não precisa prever o futuro, porque confia em quem já está lá. Um caminho onde cada passo é sustentado por fé e não pela ilusão de prever o amanhã. Hoje, Deus te convida a soltar, a confiar, a respirar e entregar. Não porque tudo vai sair como você quer, mas porque, mesmo que não saia,
você não estará só. A verdadeira segurança não está nas certezas que você fabrica, mas na presença de Deus que caminha com você. A paz começa quando o controle termina, e é nessa entrega que sua alma encontra descanso, quando a mente corre e a alma grita por paz. Você já percebeu como a mente ansiosa é inquieta? Ela corre antes mesmo do dia começar, corre antes da conversa acontecer, corre antes da realidade ter sequer um espaço para se manifestar. A mente ansiosa corre porque tem medo de parar, medo do silêncio, medo do agora. Ela acredita que se manter em movimento, em alerta, em preocupação, é a única forma de sobreviver. Mas essa velocidade mental tem um custo: a paz da alma. Porque quanto mais aceleramos por dentro, menos conseguimos ouvir a voz de Deus. E Deus fala no silêncio, na pausa, na escuta, não na gritaria dos pensamentos, mas na brisa suave que só se ouve quando tudo dentro se aquieta. Provérbios 2, 10, 11 diz: pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará e o discernimento te protegerá. A sabedoria que traz paz não vem da pressa, mas da presença. Ela entra no coração, não apenas na cabeça. É um saber que acalma, que consola, que protege. Mas para recebê-la é preciso espaço, é preciso parar de correr. A ansiedade nos faz viver o dia de amanhã com a força de hoje, e isso nos esgota. Porque cada dia tem sua própria carga, sua própria graça, sua própria presença divina. Antecipar é carregar o peso do que ainda não chegou, e talvez nem chegue. Deus quer nos ensinar a viver o hoje com inteireza, a viver com presença e confiança. A mente ansiosa precisa reaprender a habitar o agora. Isso não se faz com esforço, mas com rendição. Não se trata de lutar contra os pensamentos, mas de observar e deixar passar, de acolher a si mesmo na agitação e, aos poucos, guiar-se ao silêncio com ternura. A ansiedade grita, Deus sussurra. E para ouvir o sussurro é preciso desacelerar. Talvez a sua alma esteja implorando por esse silêncio. Talvez você esteja cansado não do mundo, mas de si mesmo, da sua própria cobrança, do seu excesso de previsões. Talvez o que você mais precise agora não é de uma resposta, mas de um espaço onde o seu coração possa apenas ser. Onde você possa descansar em Deus sem precisar entender tudo. Quando você abre esse espaço, quando deixa de correr para dentro, começa a perceber que não está só. Que existe um lugar em você onde o amor de Deus ainda habita. E nesse lugar, tudo desacelera, tudo respira, tudo cura. Você não precisa controlar o amanhã. Precisa apenas confiar no hoje. E Deus está aqui agora, respirando com você, esperando que você o escute. No silêncio, na paz, no amor que não exige pressa. O medo de perder o que ainda nem chegou. O sofrimento por antecipação tem uma raiz profunda, o medo. E não é qualquer medo, é o medo de perder, de falhar, de não dar conta, de não estar preparado quando as coisas acontecerem. É o medo de que o amanhã traga algo que nos tire o pouco de estabilidade que ainda conseguimos segurar hoje. E assim, mesmo que nada tenha acontecido, já estamos sofrendo, chorando por dores que ainda nem vieram, carregando perdas que ainda nem existem. Esse medo nos impede de confiar, nos faz acreditar que precisamos estar sempre prontos, armados, alertas. Mas isso esgota, porque o coração humano não foi feito para viver em guerra o tempo todo. Deus nos criou para a paz, para a confiança, para o descanso. E é por isso que Provérbios 2, 7 e 8 nos lembra: ele reserva a sensatez para os retos. Como um escudo protege quem anda com integridade. Ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Você não precisa antecipar a dor para se proteger.
Deus é o seu escudo, a sabedoria dele é a sua preparação, a presença dele é o seu amparo. Não é você quem precisa controlar os caminhos, é ele quem guarda os seus passos, e isso muda tudo. Quando você entende isso, começa a soltar as rédeas. Começa a perceber que não precisa prever todos os cenários, porque já existe um Deus que caminha à frente, que já está no amanhã antes de você chegar lá. E mais do que isso, Ele não quer que você viva o amanhã hoje. Ele quer que você viva o presente com fé. Esse medo de perder o que ainda nem chegou é uma prisão. Te impede de aproveitar o agora, te impede de enxergar o que já tem, te impede de viver em paz com o que é. E quanto mais você tenta segurar tudo, mais vazio se sente. Porque o que te acalma não é o controle, é a entrega. Entrega que diz: Deus, eu não sei como será, mas sei que tu estás comigo. Entrega que confia sem entender, que caminha sem garantias, que ama sem certezas. Essa é a fé que vence o medo. Essa é a sabedoria que cura a ansiedade. Você não precisa mais viver com medo do que pode dar errado. Você pode começar a viver com fé no que pode dar certo. E mesmo que as coisas fujam do seu controle, nada escapa das mãos de Deus. Hoje, você pode escolher descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque sua alma encontrou um lugar seguro. E esse lugar é a confiança em Deus, quando o controle se torna um fardo. Quantas vezes você já tentou controlar tudo? Os sentimentos, as pessoas, os acontecimentos, os desfechos. E mesmo assim, tudo saiu do seu controle. E ao invés de alívio, você só colheu mais ansiedade, frustração e cansaço. Porque o controle que você pensa ser proteção, muitas vezes é um fardo invisível que te impede de descansar em Deus. O livro de Provérbios não fala de controle humano. Ele fala de sabedoria, de discernimento, de confiança. Em Provérbios 2, 10, 11 está escrito: pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Repare, não é o seu controle que te protege, é o discernimento vindo de Deus. Não é o planejamento que te livra da dor, é a sabedoria que te ensina a enfrentá-la com fé. E o que é essa sabedoria? É saber quando soltar, quando parar de forçar, quando entender que nem tudo depende de você. É perceber que Deus não precisa da sua ansiedade para agir, mas da sua confiança, que não é sobre fazer mais, mas sobre crer mais, que não é sobre antecipar, mas sobre descansar. O controle é uma ilusão sedutora. Ele nos dá a falsa sensação de que se previrmos tudo, não sofreremos. Mas a verdade é que o sofrimento por antecipação é o próprio resultado de tanto controle. Porque viver tentando controlar é viver com medo, é viver em alerta, é viver sem paz. E você foi criado para a paz, criado para o descanso em Deus, criado para confiar que há um tempo para todas as coisas e que nada te escapará quando for seu. O que Deus tem para a sua vida não exige controle, exige fé. Não exige previsão, exige entrega. Soltar o controle não é irresponsabilidade, é maturidade espiritual. É coragem de dizer: Deus, eu não sei o que vem, mas eu sei quem tu és, e isso me basta. É confiar que Ele está cuidando daquilo que você não pode ver, resolver ou entender. Hoje você pode fazer essa escolha. Pode largar esse fardo pesado de tentar segurar tudo. Pode deixar que Deus segure por você, e enquanto Ele cuida do que você não alcança, você pode cuidar do seu coração, pode viver com mais leveza, pode respirar com mais calma, pode descansar na certeza de que o controle não está nas suas mãos, mas nas dele, e esse é o melhor lugar que poderia estar. Quando o amanhã paralisa o hoje, quantas vezes você deixou de viver o agora com medo do que poderia acontecer depois?
Quantas vezes a preocupação com o que viria te impediu de aproveitar o que já era? Essa é uma das maiores armadilhas da dor antecipada. Ela nos paralisa no presente, nos tira a chance de viver o dia de hoje com plenitude e rouba os pequenos milagres que acontecem em silêncio. O sofrimento por antecipação transforma possibilidades em ameaças. Ele pega um pensamento, uma dúvida ou um medo e o transforma em certeza de dor, como se tudo já estivesse perdido, mesmo antes de acontecer. Isso é devastador, porque nos faz viver em função do medo e não da realidade. Nos faz imaginar um amanhã sem Deus, quando na verdade é Ele quem sustenta todos os nossos amanhãs. Jesus nos alertou sobre isso. Em Mateus 6,34 ele diz: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu próprio mal." Essa é uma verdade simples, mas que esquecemos com facilidade. Cada dia tem seu tempo, seu peso, sua graça. Viver o hoje é um ato de fé. É um ato de resistência contra a ansiedade que nos empurra para o futuro com medo. É no agora que você pode ouvir Deus. É no agora que a cura começa. É no agora que o milagre acontece. Se você estiver inteiro no presente, verá quantas bênçãos já existem aqui. Mas se estiver sempre preocupado com o que pode dar errado, você ficará cego para tudo que já deu certo. Não há como mudar o passado e não há como controlar o futuro, mas há como viver o agora com presença, com consciência, com amor. Há como fazer do hoje um lugar de entrega e confiança. Há como respirar fundo e dizer: "Senhor, estou aqui." Com medo, sim, mas com fé também. Deus se revela no hoje. Ele é o "eu sou" e não o "eu serei." Ele está aqui agora, dentro da sua respiração, dentro da sua dor, dentro da sua busca. E se você aquietar um pouco sua mente e abrir espaço no seu coração, perceberá que Ele está sussurrando: "Não tenha medo. Eu estou contigo agora e estarei também amanhã." Você não precisa vencer todos os dias de uma vez. Só precisa viver este, confiar neste, respirar neste. E então, quando o próximo dia chegar, você terá força renovada para enfrentá-lo. Porque a graça de Deus não chega antes do tempo. Ela chega na hora exata e é sempre suficiente. Quando a fé silencia o medo, a ansiedade grita. Grita tão alto que parece impossível escutar qualquer outra coisa. Ela diz que vai dar errado. Ela insiste que vai doer. Ela te faz acreditar que você está sozinho, que não há saída, que é melhor se preparar para o pior. Mas quando você se cala, quando você respira fundo e diz: "Deus, me ajuda", algo muda. Porque a fé, mesmo em silêncio, tem mais poder que qualquer grito de medo. A fé não é ausência de insegurança. A fé é o enfrentamento do medo com confiança. É caminhar mesmo tremendo. É confiar mesmo sem ver. E quando você escolhe crer, ainda que tudo pareça desabar, um novo espaço se abre dentro de você. O espaço onde Deus age. O espaço onde o impossível não é um limite, mas um convite. Provérbios 2 nos lembra que a sabedoria é um presente para quem busca com sinceridade e que o entendimento vem para quem abre o coração. Quando você busca a Deus com profundidade, Ele não apenas responde, Ele transforma, Ele tira a venda do medo e te mostra o que o medo escondia. Que você é capaz, que você é forte, que você é guiado. A sabedoria não é apenas conhecer verdades, é viver em paz com elas. E uma das maiores verdades da fé é: Deus já está cuidando de tudo. Você não precisa controlar, você não precisa adivinhar, você não precisa sofrer por algo que ainda nem aconteceu, porque Deus já está lá, já está preparando o caminho, já está colocando consolo onde você só vê desespero. Ele está escrevendo a sua história com mãos firmes, mesmo quando você se sente frágil.
Confiança é o remédio que cura o veneno da antecipação. Quando você crê que Deus é por você, não importa o que esteja contra. Quando você se lembra de que o amor dele lança fora todo o medo, não importa o quanto a sua mente esteja inquieta. Porque a fé sussurra o que a ansiedade tenta calar. Eu estou com você. Sempre estive. Sempre estarei. Nesse espaço de fé, o coração encontra descanso. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você deixou de enfrentá-los sozinho. Porque você se lembrou que existe uma promessa, e quem prometeu nunca falhou. Porque você decidiu trocar o medo de sofrer pela coragem de confiar. E é isso que transforma tudo. Não o fim do problema, mas o início da sua entrega. É quando você para de lutar contra o que não pode controlar e começa a caminhar ao lado de quem pode tudo. Entregar o amanhã nas mãos de Deus. Chegamos ao ponto onde todas as respostas humanas se esgotam. O lugar onde nem mesmo a lógica consegue te dar paz. Quando tudo o que você tem é o hoje e tudo o que você teme é o amanhã. E é exatamente nesse espaço, entre o medo do que vem e o silêncio do que já não pode ser controlado, que Deus te convida a confiar. Porque o futuro, por mais incerto que pareça, nunca foi um mistério para ele. O amanhã não surpreende aquele que já conhece o fim desde o começo. E se você está aqui, agora, lendo essas palavras, talvez seja porque sua alma está pedindo por descanso. Um descanso que não vem de respostas imediatas, mas da entrega sincera. Provérbios 2 diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para quem caminha com retidão. Isso significa que o que você mais precisa talvez não seja entender o que vai acontecer, mas confiar em quem está te guiando. O problema da antecipação é que ela tenta fazer você viver um tempo que ainda não chegou. Tenta roubar o hoje com as dores do que ainda nem aconteceu. E nisso você se perde, se cansa, se fragmenta. Mas Deus quer te trazer de volta. Voltar para o presente, para o agora, para o passo de fé que pode ser dado hoje, mesmo com o coração acelerado. Porque quando você entrega o amanhã nas mãos de Deus, você está dizendo com a sua vida: Senhor, eu não preciso saber, eu só preciso confiar. E essa oração simples abre caminhos onde você só via muros. Traz consolo onde só existia angústia. Faz florescer esperança onde antes morava apenas o medo. Deus conhece suas lágrimas silenciosas. Ele vê o quanto você tentou controlar para evitar sofrer. Ele sabe como sua mente tenta prever cada detalhe para se proteger. Mas ele também sabe que o seu coração só vai descansar quando parar de fugir da dor e começar a confiar no amor. O amor que sustenta, que consola, que não exige que você tenha todas as respostas, mas apenas que você diga: eis-me aqui. O amanhã pode esperar, porque hoje Deus está aqui, e isso é suficiente. Confie no processo, confie na promessa, confie em Deus. Que essa reflexão te toque onde mais precisar e que Deus esteja sempre ao seu lado. Nos vemos na próxima reflexão. Deus te abençoe.